quando de repente umas vozes na rua me gritaram: negra! 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 Por acaso sou negra? Por acaso sou negra? Me disse sim. Eu não sabia a triste verdade que ele escondia e me senti negra. Como eles diziam negra, como eles queriam negra, e retrocedi. Odiei meus cabelos, meus lábios grossos, remirei apenada minha carne tostada e retrocedi. Porém, passado o tempo, e eu sempre amargurada, continuava levando aquelas entranhas em minhas costas, carga pesada e como pesado. Alisei meu cabelo, passei pó na cara, mas as minhas entranhas sempre ressoavam a mesma palavra: negra, 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 negra! De hoje em diante, não vou alisar mais os meus cabelos. Não vou e não quero. Que vou rir daqueles que, por algum sabor, chamam os negros de gente de cor. E de que cor? Negro! E como soa lindo, negro! E que ritmo tem? Ritmo negro! Afinal, já compreendi. Afinal, já tenho achado. Afinal, não retrocedo. Afinal, negra sou. Sou negra. Poema Me Gritaram Negra, de Vitória Santa Cruz. Porque a proposta da nossa oficina de educação patrimonial, que vocês são a última turma, né, é para além dessa atividade. Essa atividade é importante, ela é uma etapa que é visual do nosso trabalho, da nossa relação com vocês, mas ela não pode se limitar a isso. Discutir a relação do patrimônio cultural é a razão de que São Francisco é tombado com o patrimônio cultural brasileiro, ou pelo menos parte desse patrimônio ele está tombado, e a proposta nossa era construir mecanismos que pudéssemos ligar a atividade cultural à prática de ensino e ampliar o que a gente vai chamar de território educativo. A educação patrimonial, quando surge, ela surge muito no campo ambiental, quando surge, ela surge muito no campo da biologia, né? Por isso que quando a gente fala da educação ambiental, vocês imaginam imediatamente a floresta e os bichinhos, né? Então, mas dentro desse ambiente existe a forma como nós sacralizamos o patrimônio. Aquilo que nós dizemos o seguinte: olha, isso é patrimônio, então isso aqui é praticamente sagrado, não se pode tocar, não se pode mexer, não se pode usar. Mas o novo conceito de patrimônio diz o seguinte, que ele tem uma identidade. E essa identidade ela é revisitada seguidamente. Quando nós chegamos numa sala de aula e nós apresentamos para os alunos um boi de mamão, uma maricota, e nós não conceituamos aquilo, porque nós estamos apresentando aquilo para aquelas crianças como sendo patrimônio cultural delas. Isso é cultura. Então eles entendem conceitualmente que aquilo é cultura. Quando eu falei para vocês que nós íamos trabalhar com temas, com palavras, conceitos, que são essas palavras, eu chamo de palavras gordas, palavras pesadas, vocês sabem, essas palavras conceito. Que são essas palavras, algumas delas, tá? Eu coloquei ali, que é tradição, território, territorialidade, povos, comunidade, patrimônio e cultura. Nós somos operadores da máquina da fábrica, mas por vezes nós estamos reproduzindo coisas que conceitualmente nós não compreendemos. Só para vocês perceberem que tem elementos que estão simbolicamente jogados dentro de uma colcha de retalho, dentro daquele território lá, e que exerce uma força imensa dentro das nossas escolas. Essas palavras todas que nós estamos utilizando aqui são palavras que vão acompanhar toda a trajetória, tanto da nossa atuação como instituição e como política pública,
quanto da educação, que são palavras que estão no cotidiano de vocês. Porque nós não conseguimos nos afetar com aquilo. Então, para que serve isso que eu estou dizendo para vocês? Em relação à questão do patrimônio? É se deixar afetar pelas coisas. Quando eu falei palavrão agora há pouco, isso afetou vocês. Não afetou? Por quê? Porque eu vinha numa linha. Quando eu cheguei, pá, deu um grito, aquilo ali tirou vocês do controle. A arte é o fulano no meio da nossa linha do tempo. Por isso as pessoas vinculam a cultura somente à linguagem da arte. E não é. A cultura ela tem essa possibilidade. Só que tu não precisa ir aos extremos. Tu não precisa nem comer a carne bonita da tua mãe, nem tampouco ver uma violência. A escola devia proporcionar aos alunos uma vivência de experiências culturais, experimentação cultural. Por isso, vou voltar para a história do boi de mamão. O boi de mamão pode ser uma experimentação. Mas quantos de nós olhamos para os nossos alunos e perguntamos: o que é que te faz retornar para o teu lugar? O que é que te lembra a tua casa? O que é que te reconecta dentro da tua família? O que é que te reconecta dentro da tua comunidade? A cultura possibilita a construção de um nós, diz respeito à consciência cultural, à estética, à corporeidade, à musicalidade, à religiosidade, à vivência comunitária, marcados por processos de apropriação e recriação cultural num lugar geográfico ou simbólico. Durante muito tempo, ser chamado de negro foi muito agressivo. É uma ofensa. Isso passou a mudar quando os movimentos negros começaram a se apropriar desse termo e dizer o seguinte: não, ok, é cultura negra. Essa nova identidade, essa nova pessoa é uma pessoa híbrida. Portanto, é uma nova pessoa. Ela não é nem negra, nem branca, nem amarelo, nem roxo, nem nada. Ela é uma nova pessoa, formada e influenciada por todas essas manifestações de preconceito, de agressão, de violência, de carinho, de afeto, de sentimentos mais variados. Essa nova pessoa é o nosso aluno. E ele vai transmitir a relação do patrimônio. Ele vai transmitir com o passar do tempo. E essa transmissão não é só de pai para filho, não, como a gente imagina. Ah, o pai transmite. Não. Por vezes, a escola interfere e interfere nesse processo de maneira avassaladora. Vocês talvez tenham vindo para cá com a expectativa de que nós fôssemos falar sobre o centro histórico, sobre esse patrimônio que talvez vocês tenham imaginado que é o patrimônio cultural, porque nós imediatamente criamos um elemento alegórico para materializar esse patrimônio. A discussão nossa não é no objeto. O patrimônio não é mais um objeto, mas o patrimônio é a relação que eu estabeleço com aquele objeto, com aquela coisa, com aquele sentimento. Isso é patrimônio. Sejam bem-vindos à Oficina de Patrimônio Imaterial. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Oliveira, sou servidora aqui da rede municipal, há 18 anos na rede. O meu lastro é a educação, fui bastante tempo professora de 4ª série, depois fui transitando para a Fundação Cultural e na área da pesquisa. E nessa oficina, o que a gente vai discutir? Conceitos de memória, identidade, o próprio conceito de cultura. Só que a gente faz também um passeio pela compreensão de o que é esse patrimônio cultural. Da onde vem esse conceito de patrimônio e de patrimônio cultural? E sobre a legislação também ligada à área do patrimônio imaterial,
sobre a biodiversidade, sobre algumas normativas que acabaram organizando esse entendimento de o que é e como mapear esse patrimônio imaterial no Brasil. A gente vai também ver um pouquinho sobre a história oral nisso, porque é um instrumento para mapeamento também, né? O próprio INRC, que é a metodologia proposta pelo IFAM para que aconteça o inventário de patrimônio. E nós iremos até São José do Acaraí, até a Tapera, e nós iremos lá visitar a casa de um amigo nosso, que é o seu Sirênio, que é uma pessoa super proativa, uma pessoa assim que guarda lá os instrumentos ainda de engenho de farinha e que tem um grande conhecimento sobre aquela área também. Depois a gente vai lá na borda da Lagoa Acaraí, para a gente ter também uma perspectiva vista da Tapera para a Lagoa. O que é patrimônio ou o que não é? Porque daí alguém vai dizer, isso é patrimônio, isso não é patrimônio. E quem é que escolhe isso? Quem é que determina o que é patrimônio e o que não é? Se eu me aproprio desse patrimônio, se eu me sirvo desse patrimônio, né? Se eu experimento isso, mais aumenta a minha responsabilidade, então, com o que eu sou. E no nosso caso, como educadores, tem todo um sentido, né? Para que nós servimos aqui, ou ao que a gente serve, né? O que a gente faz. Então, todas as formas, a forma de fazer sexo, a forma de amar, a forma de cozinhar, a forma de se vestir, tudo isso dentro desse campo é cultura, é cultural. A pessoa tem dentro da sua casa o seu primeiro nicho cultural, seu primeiro esquema, né, de percepção cultural, onde ele é afetado pela primeira vez com alguma influência cultural. Mas o que a gente tem que perceber aqui é que esse sentido do imaterial nisso tá quanto aspectos que remetem à identidade, aos símbolos, ao que esse povo tem de característica, né? Mas dentro do imaterial a gente pode ver na produção, por exemplo, a forma de fazer uma rede, a forma de fazer a canoa, a forma de fazer o remo, o samburá. Isso é um patrimônio imaterial, né? De conhecimento prático da forma de fazer. Esse aqui é o seu Sirênio Madeira, que é dono aqui dessa terrinha aqui, né? Desse pedaço de sítio, né? E que tem o engenho dele aqui atrás, tem a criação dele, as galinhas, os patos, tem até, ó, tem pato selvagem aqui que ele cria ali também. E ele é uma pessoa muito procurada aqui na região. Ô, seu Sirene, uma vez eu vim aqui, eu lembro que o senhor tinha feito, eu com a Soraya acho que temos, que ele tinha feito uma cabaninha lá atrás. Ah, é, tá caindo, mas não tem o telhadinho para mostrar? O teto tem. O teto. É que ele fez lá de bambu e palha, dessas palha tecidas. Como era antigamente feito mesmo, sabe? Aqui foi colonizado pelo um trilho feito hoje onde é a estrada da Confloresta, chamado Corre Água. Era tudo de estiva para poder ir pisando por cima, porque era só vargem, né, brejo. Então chamava-se Corre Água ou Caminho do Estivado. E levou o nome de Tapera, proveniente de umas pessoas que vieram examinar os tabuleiros, o mato, e encontraram uma pequena cabaninha desmanchada. Então eles notaram que ali já teve gente e por isso botaram o nome de Tapera, que vem até hoje. Mas hoje a gente parou aqui para observar desse ponto da lagoa para cá, esse lugar, esse território aqui, que faz parte do Parque Estadual do Acaraí. Ele tem uma grande biodiversidade, tem espécies endêmicas, tem um tipo de sapinho que só foi encontrado aqui. E aqui uma coisa interessante para a gente observar, assim, ó, vocês estão vendo, tem vários ranchos de pesca, existem outros que estão escondidos no meio, que a gente vai vendo quando eu vim com o pessoal do cadastro, que era a Secretaria de Agricultura e Pesca, Fundação Cultural, Meio Ambiente. A gente vinha numa equipe multidisciplinar que fazia uma averiguação. Eu fazia parte do patrimônio, investigando se esses pescadores eram artesanais ou não, qual era a relação.
Mas eu acho que isso de tê-los aqui para vocês visualizarem esse lugar e compreenderem a partir da geografia da ilha o que é, né? É da gente pensar, né? O que é que São Chico realmente é? Que tipo de patrimônio realmente São Chico tem? Essa aqui é a Gabriela Cancelier. A Gabriela é a responsável técnica pelo escritório do IFAM aqui em São Francisco do Sul. Ela está conosco aqui na cidade um ano que a Gabriela assumiu aqui. Ela é arquiteta. Em linhas gerais, a Gabriela vai colocar para vocês a ementa e o que essa oficina traz, né? De interessante, de discussão, para que vocês se apropriem desses conhecimentos a partir de por que o Centro Histórico de São Francisco do Sul foi tombado. Então, eu queria dar um bom dia a todos, né? Na verdade, tudo que envolve patrimônio é sempre muito complexo e a gente sempre tem muitas dúvidas, né? É um universo muito amplo. Então, o objetivo é proporcionar noções básicas sobre o patrimônio material e a trajetória de sua preservação no Brasil, de modo a tornar claros os desafios que envolvem a tarefa de preservar e sua importância enquanto instrumento de fortalecimento de identidades dos lugares, das cidades e dos indivíduos. Isso abrange a realidade de São Francisco e a compreensão das dinâmicas que envolvem a atuação no dia a dia de acordo com as necessidades atuais. Preservação, então, é o ato de manter os testemunhos das manifestações culturais e ambientais que possibilitam a uma sociedade reconhecer a sua identidade, valorizando-a, estabelecendo referências para a construção do seu futuro. E o que é patrimônio? De acordo com o Decreto-Lei de 1937, constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aí a gente tem também a Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Tá, mas por que preservar, né? Então, para deixar o testemunho das lutas e conquistas de nossos antepassados, como forma de reflexão do passado e construção do futuro, reforçar as identidades locais, as características que tornam os lugares únicos devido às suas peculiaridades e criar sentimento de pertencimento da população, estimulando a apropriação em relação aos seus aspectos culturais, o que garantiria a sua permanência. O tombamento, então, ele é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. O patrimônio material ele é constituído de bens imóveis, o acervo arquitetônico, urbanístico, natural, protegido e outros bens de natureza irremovível. Os bens móveis, os que podem ser transferidos de um a outro local sem problemas maiores, como por exemplo as obras de arte, de literatura, os mobiliários, utensílios e documentos, e os bens integrados, que são bens que por sua natureza não se enquadram na categoria de bem móvel nem na de bem imóvel, participando todavia de ambas. Reúnem todos aqueles que de tal modo se acham vinculados à superfície construída, interna ou externa, e que dela não podem ser destacados, como retábulos e altares de igrejas, pinturas murais, os tetos e forros pintados, painéis azulejados, guarda-corpos e outros ornatos. O centro histórico é um tombamento de conjunto. Não são, as edificações não são tombadas individualmente. Então, as intervenções são mais flexíveis. Né? Se fosse um bem tombado isoladamente, com certeza quer dizer que toda aquela característica é importante, então deveria ser preservada. Só que esses mecanismos de controle são muito difíceis. Quando a gente acha, assim, trata de
de centro histórico, a gente acha que de repente teria que reproduzir aquilo que já está consolidado. E, na verdade, não é essa a intenção, né? Até a gente considera que a reprodução de algo seria um falso histórico, né? Então a gente não pode confundir as pessoas que aquela edificação é da época tal, sendo que ela não é. Ao longo do tempo a gente vai surgindo novas necessidades. Então ela não é para ser uma área museu, né? Congelado, e que as pessoas precisam viver, precisam, enfim. Se adequar, né? E aí a gente procura fazer isso na medida do possível, respeitando a história, respeitando tudo aquilo que levou, digamos, ao tombamento, né? Que foram os principais aspectos analisados. E essa foi uma das imagens mais emblemáticas quando foi feito o estudo do tombamento. Foi essa questão de observar, olhando para cá, visto do mar a torre da igreja, visto os dois morros aqui, ó, o morro da caixa d'água, aqui no caso, e o morro do hospício. Então desse centro histórico, no meio dessa, né, essa paisagem cultural, que é uma interferência do homem, né, no meio da natureza. E daí onde a gente tem o conjunto arquitetônico, que foi tombado então quanto conjunto, não quanto elemento cada prédio em si. Só que ela também mencionou a questão do nível de tombamento, né? Então, dentro desse conjunto existem prédios mais emblemáticos e outros menos emblemáticos. Nós estamos aqui nos armazéns da antiga empresa de navegação Cauepic, que eles pertenciam ao armador paranaense, o Manfredo Cominesi, que queria fazer aqui um centro comercial, né? Ele queria fazer uma série de lojas aqui para atender a demanda turística da cidade e tal. Daí, naquele período ali da década de 90, quando são feitos estudos pro tombamento do centro histórico e já a compra desses armazéns, já nasce também a ideia do Centro Nacional de Referência do Patrimônio Naval. E já nasce a necessidade de salvaguardar alguns tipos de embarcações que estavam sendo extintas. E daí, nesse momento, foram estabelecidas em algumas salas temáticas, falando de algum tipo de embarcação específica de algum lugar. Então a gente tem a sala do Maranhão, tem a sala dos Saveiros da Bahia, tem as canoas de tolda. Essa sala aqui, ó, que é a sala dos botes, aí a gente tem botes do Rio Grande do Sul. Então reparem a largura desses botes, o tamanho, né? Para essa área é muito maior até do que a biondina lá, do que a canoa chacreira, né? Que é essa área de ondas, de vento e tal. Mas a gente tem também do Ceará, que é esses botes com vela, tá? E aqui, ó, nesse local, reparem que a subida do telhado foi feita toda uma manobra para poder encaixar essas embarcações. Formada em artes visuais, sou pós-graduada em arte e educação e sou pós-graduada em arqueologia, né? E eu sou funcionária efetiva da rede, sou professora de artes, né? Sou funcionária efetiva na disciplina de artes e trabalho aqui no Museu Histórico. Por que eu falei para vocês sobre a minha formação? Porque a arqueologia te permite essa possibilidade de você buscar a formação de arqueólogo a partir de uma pós-graduação. Então foi a partir da minha pós-graduação que eu busquei a minha profissão na área da arqueologia. E essa minha pós-graduação em arqueologia me dá a possibilidade de trabalhar, de atuar como arqueóloga. Porém, além dessa especialização em arqueologia, eu preciso ter comprovado 2 anos de trabalho na área de arqueologia para que eu possa entrar com um pedido de cadastro no IPHAN e o IPHAN então me liberar um número para que eu possa apresentar projetos e a partir dali os projetos saírem no meu nome como arqueóloga. E aí, então, buscar um mestrado e um doutorado na área para que eu possa me aperfeiçoar. Essa experiência de você poder ir visitar um sítio, de você poder ir visitar uma escavação, né? No momento em que está acontecendo essa pesquisa, ela vai ser um ganho muito grande. E aí a experiência que vocês vão ter vai ser diferente. Vocês vão conseguir entender tudo que eu vou falar para vocês agora de manhã de uma maneira mais clara, indo visitar uma pesquisa que está acontecendo. Que é diferente de eu ir lá e mostrar para vocês o local.
sem as pessoas estarem lá trabalhando. E hoje, então, a gente tem essa possibilidade de conseguir percorrer por vários caminhos. Mas para isso a gente precisou ir atrás e buscar algumas formações para poder juntar nesse quadro da Fundação Cultural. Hoje, a Fundação atua no campo das pesquisas arqueológicas. Antes, as pessoas chegavam em São Chico, faziam uma pesquisa e iam embora. E não deixavam nada de resultado para a cidade. De todos os sítios que a gente tem, que são aproximadamente 370, 400 sítios arqueológicos que a gente tem entre histórico e pré-histórico, a gente tem uma coleção que pertence ao município. Uma só. As outras pertencem aos outros lugares. E a arqueologia, ela vai englobar tudo isso. Por isso que ela é um dos últimos módulos também. Porque aí eu tenho a paisagem cultural, eu tenho o contexto imaterial nessa paisagem, eu tenho o patrimônio material que se edifica nessa paisagem, e tudo isso desaparece. E é a arqueologia que consegue retomar tudo isso. É através da pesquisa arqueológica que eu consigo retomar tudo isso, né? Então, eu separei um conteúdo para mim poder explicar para vocês mais ou menos o que é essa arqueologia. Porque tem alguns que entendem alguma coisa e tem alguns que não entendem nada. É uma ciência que estuda as sociedades do passado mediante a observação do que se chama cultura material. Material, porque ele é um trabalho com o material. Eu encontro o vestígio material no sítio arqueológico. Porém, existe uma discussão bem recente que não trata mais a arqueologia somente como aquele patrimônio material, aquilo que eu recolho do sítio e faço as pesquisas daquele material apenas, mas amplo, pensando no imaterial daquela população que viveu naquele lugar. Por quê? Eu preciso entender também de que forma que eles construíram aquele objeto, de que forma que aquele objeto era utilizado e para que ele era utilizado. E aí se entende que essas respostas eu vou procurar dentro da imaterialidade, né? Então eu começo a discutir arqueologia num contexto material e num contexto imaterial. Como que eu consigo fazer essas leituras? Então por isso que vai muito além de uma base somente material. Eu preciso também entender o contexto imaterial de tudo isso. Porque eu preciso entender como que era a maneira que eles ocupavam esse espaço, como que era a maneira que eles utilizavam esse espaço, se eles viviam em círculos, se eles habitavam realmente o Alto de Sambaquis. O que as pesquisas comentam é que os sambaquianos, esses não habitavam os topos dos sambaquis, mas que uma população posterior a eles, sim, ocupou, que foram os ceramistas. Esse é o abrigo que foi apresentado para vocês de manhã. Essa é a equipe de trabalho que está aqui. Essa é a Maria Cristina, uma das arqueólogas que eu falei para vocês hoje de manhã. E aí a Johnny teve que resolver um problema do gerador. Eles constroem um monte, né? Qualquer sítio, mesmo histórico. E quando a gente escava, a gente destrói isso. A gente tira, vai tirando. Então a gente vai fazendo, aqui no caso, a cada 5 centímetros, a gente vai fazendo registro de tudo que a gente evidenciou. Nós tiramos a camada de cima, registra, porque a gente tem que entender como é que isso foi amontoado, o que tem nesse meio, como é que... O que é isso, na verdade? Para vocês olharem, terem esse contato visual mesmo, para que vocês estiveram lá do outro lado. Agora vocês estão do outro lado da lagoa. Então, essa é a ruína da igreja de São Sebastião. Tem algumas informações dela aqui nessa placa. É possível encontrar algumas informações. Então, esse é um local de totalmente interesse de pesquisa arqueológica. Então, se alguém tiver interessado aí em trabalhar com arqueologia, é um local que dá para apresentar trabalho, porque é um local que dentro da arqueologia muita coisa histórica foi resgatada desse local, né? Dessa comunidade. Muito relato histórico. Porém, pesquisa arqueológica não se tem. E se a gente for fazer uma comparação, eu tenho ruína lá no Morro do Hospício, eu tenho ruína aqui também, né? Foram daqui que saíram as pessoas e foram para a Enseada, né? Os pescadores que foram para lá, eles saíram daqui e foram para a Enseada e alguns para Tapera. Então é um local de bastante interesse de pesquisa.